Quero ou não quero? É bom ou não? Tô na dúvida, para que lado eu vou? Tantas dúvidas, questionamentos. Todo mundo acha que isso é emocional. Não, isso é linha da cintura. Olá, bem-vindos ao Filosofando no Genshin Jutsu. É às quintas-feiras que eu, Thelma Schiner, tô aqui pra gente conhecer, aprofundar mais sobre a filosofia do Genshin Jutsu. E de umas semanas pra cá, nós estamos fazendo as 10 sessões de reorganização energética. Já estamos na 6ª sessão. Já foram 5 e se você perdeu algum vídeo, tem uma playlist que tem todos os vídeos. Só para recapitular, nós começamos limpando o organismo para receber o prana, a energia vital. Depois essa energia começou a descer na vertical e se espalhar também verticalmente por todas as áreas do corpo. E agora nós estamos começando no movimento de utilizar essa energia recebida para usar no mundo. É o movimento horizontal que existe em várias filosofias, na meditação, que muitas vezes eu passo aqui para vocês, e pelo Genshin Jutsu também. A linha horizontal que a gente vai ver hoje é a linha da cintura, que tem muito a ver com as nossas confusões mentais, mas quando trabalhado com a nossa clareza, com a nossa capacidade de identificar as coisas com mais prontidão. A gente sempre imagina que quando a gente está com uma dúvida na vida, tipo, caso eu compro uma bicicleta, vou por esse caminho na vida ou por aquele? Largo meu emprego e busco uma nova vida? Ou me mantenho resguardado e não mexo em time que está ganhando? Tantas dúvidas, tantos questionamentos para a gente decidir coisas. Quando eu tô com a mente sempre em dúvidas, as escolhas para fazer, os desejos para alcançar, nós estamos falando da mente, do racional. É a linha da cintura, essa área no meio do corpo que se relaciona tanto com o físico, a linha que a gente já viu do quadril, quanto também com o emocional. Essa linha do busto que tem tudo a ver com aquilo que eu realmente sinto. Quem vai conversar com esses dois polos, o de cima e o de baixo, é a energia do meio, a linha da cintura. E vocês sabem que eu adoro meditação e tenho dado bastante meditação aqui nas 10 sessões. E na meditação, essa área da linha da cintura, bem na nossa cintura, tem um chakra que é muito conhecido, importante. Aliás, qual chakra não é importante? Sim, todos os chakras são importantes. Mas aí na cintura a gente tem o plexo solar, que é um chakra que está muito relacionado com a nossa troca, com o movimento de eu estar aberto para me envolver, trocar, permear com o outro. Existem algumas linhas filosóficas de meditação que inclusive dizem que a humanidade como um todo tem uma tendência de se limitar em muitos pontos nesse chakra do plexo solar. Não que a gente não utilize todos os chakras o tempo inteiro, mas é como se a humanidade estivesse se afinando, se desenvolvendo mais ainda nesse plexo solar. O plexo solar é aquele que nos divide entre o amor e o medo. O medo é quando eu me fecho, quando eu me protejo, quando eu acho que o outro, com a ideia que ele tem, com a vida que ele leva, com as escolhas que ele faz, pode me ameaçar. E então eu me fecho. Já o amor é quando eu percebo que tudo é a mesma coisa. Eu, a borboleta, a onda do mar, a formiguinha que passa, alguém que pensa igual a mim, com aquela pessoa totalmente diferente. E é aí que a humanidade está patinando. Que outras imagens, lembranças, experiências você pensa agora que está me ouvindo, que está relacionado com essa questão do amor e do medo?
Sempre eu adoro ler o que vocês escrevem aqui nos comentários. Mas voltando, cada um de nós, no patamar que estiver na sua evolução, no seu aprendizado, tem sempre esses questionamentos, essas bifurcações, que são as polaridades, e a gente está aqui para aprender. Quando a gente começa a trabalhar mais essa linha da cintura, o nosso racional, deixando de ser esse hamster que patina dentro da cabeça, para poder fluir mais intuição, percebendo o que é possível, que é a linha do quadril, o concreto, junto com aquilo que são meus sonhos, meus desejos, que é a linha do busto que a gente verá na semana que vem, a gente começa a adequar melhor que esse racional e até as escolhas que a gente tenha que fazer realmente possam passar por um processo mais suave. À medida que a gente trabalha, seja meditação e sem dúvida com o Jinshin Jyutsu, você se auto-aplicando ou recebendo sessões com o seu praticante, o profissional do Jinshin Jyutsu, a gente vai atualizando essa energia. E na hora que a gente tem que fazer as escolhas necessárias da vida, a gente está mais preparado, a gente está mais equilibrado, podendo unir essas 3 linhas horizontais e trazer resultados para a nossa vida. Se você não resolveu uma escolha, pelo menos tenha certeza, você não vai ficar exausto, sem dormir, respirando sufocado por conta de alguma dúvida que você tem que resolver. É isso que nós vamos fazer hoje e teremos de novo uma dica bacana de Jinshin Jyutsu que ajuda muito essa linha mental, esse raciocínio, essas escolhas, essa abertura para eu perceber que eu não tô tão protegido e fechado assim e nem isso é o melhor para minha vida. Nós vamos na primeira dica de Jinshin Jyutsu fazer um fluxo das travas 16, 17, 18 e 19. Essas travas todas têm muito a ver com o mental, a forma que eu penso, até mesmo o meu cérebro, questões físicas, fisiológicas que se relacionam com o cérebro. Mas essas 4 travas que a gente vai trabalhar num único fluxo também vão ajudar muito a gente serenar a nossa mente. E quando a gente faz isso, as escolhas, as opções e até a maneira da gente ver aquilo que está ali em xeque para a gente decidir, fica diferente. Parece que a gente está olhando de um outro patamar. Antes da gente começar, não esqueça, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E eu adoro quando você aperta esse gostei, esse like, essa mãozinha aí embaixo. Vamos lá então fazer alguns passos, como sempre, desse fluxo da trava 16, 17, 18 e 19. Começaremos colocando a mão esquerda no calcanhar direito, no lado externo do calcanhar. E a mão direita vai tocar o dedo mínimo do mesmo pé direito. Sempre encontre uma posição confortável, deitado, recostado, como for mais fácil alcançar os 2 pontos. Solte os ombros. Leve a energia até os pontos que você toca, sem tensionar os braços. Então, a mão direita agora irá logo abaixo do bumbum do lado direito, na trava 25, tocando o isquio direito. Respire. E agora a mão esquerda é que vai tocar o cotovelo direito, bem ao lado do osso do cotovelo. A mão direita permanece no bumbum. Respire livremente.
Os braços só estão armados aqui para você ver os 2 pontos que eu toco. E agora, a mão direita sai do isquio e apenas dobre seus dedos para alcançar a base do dedão da própria mão direita. E relaxe essa mão onde quiser. Mão esquerda no cotovelo direito, mão direita tocando com os próprios dedos a base do dedão da mão direita. Para o outro lado, inverta. A mão direita começa no lado externo do calcanhar esquerdo e a mão esquerda tocando o dedo mínimo do mesmo pé esquerdo. Relaxe os ombros. Lembre-se de respirar. E desse lado farei mais rápido só para vocês verem os 2 lados a serem feitos. Agora a mão esquerda vai tocar o isquio do lado esquerdo, embaixo do bumbum. Tente sentir a pulsação nos pontos que você toca, sempre com suavidade. Então a mão direita que sai do pé irá tocar o cotovelo esquerdo. Mão esquerda permanece na trava 25, no isquio esquerdo. Respire. Agora a mão esquerda dobrará os dedos da própria mão esquerda tocando a base do dedão dessa mão esquerda. Encontre uma posição relaxada para o braço. Esse fluxo é um coringa quando você está na dúvida, quando você está irritado, nervoso, precisando abrir mais essa mente. Mas eu gosto sempre, nas 10 sessões de reorganização, de dar uma meditação. É uma outra forma muito importante que eu tenho e quero passar para vocês de trabalhar dentro de si a sua energia, a sua evolução, o seu crescimento. E nós vamos agora, logicamente, trabalhar esse plexo solar que a gente conversou. Se você viu a live que eu fiz das 10 sessões de reorganização, há umas 2 semanas atrás, nós fizemos ali uma prática de meditação, onde a gente tocava os 2 pontinhos bem no extremo dos ombros, como também os 2 pontinhos nos extremos ali da bacia. E agora nós vamos fazer uma meditação, onde a gente não toca, só mentaliza esses locais, mas também usando esses pontos no quadril, os pontos nos ombros e, logicamente, o que a gente quer ativar e equilibrar, o centro do corpo, o plexo solar. Vamos fazendo juntos e vocês vão compreender melhor. Vamos lá? Feche os olhos e fique sentado. Pode ser numa cadeira, recostando as costas e apoiando os 2 pés no chão, ou assim cruzando as pernas como estou fazendo. E comece a se observar, ficar um pouco em silêncio. Então, aos poucos, vá levando sua consciência para o quadril do lado esquerdo, bem ali na pontinha do ilíaco. Apenas se conecte com essa área, sem nenhuma expectativa. Respire pelo ponto, relaxe ali. Então, suavemente, desse ponto, a energia começa a subir, atravessando o seu corpo, até o ombro do lado direito, bem na pontinha. E mais uma vez, você fica no ombro direito, respirando, relaxando nessa área. Às vezes, percebemos uma temperatura no ponto ou sensações, mas sem forçar nada.
direito, a energia começa a se mover novamente, agora horizontalmente, até o ombro esquerdo, bem na pontinha. E você concentra sua energia ali. E mais uma vez, a energia começa a se mover agora, cruzando do ombro esquerdo em diagonal até o quadril direito. Vá no seu ritmo, levando a energia para o quadril direito, bem na crista ilíaca. E relaxe aí, respire pelo ponto. E então a energia do quadril direito começa a cruzar horizontalmente de volta para a crista ilíaca esquerda. Respire. Relaxe, observando o movimento dessa circulação. E vamos aos poucos levando nossa consciência para o centro dessa circulação, que é o plexo solar. Fique no plexo. Relaxe. Aprofunde a sua consciência e experiência nessa área de tanta vibração. Fizer sozinho, fique em cada um dos pontos que passeamos por mais tempo. Quando terminar, vá retornando suavemente, sentindo o seu corpo todo antes de abrir os olhos. Eu adoro essas meditações do Healing. Aguardo vocês na próxima quinta, quando a gente vai falar da linha do busto. Mas antes disso, certamente a gente tem vídeo no domingo, falando agora sobre o eclipse solar que a gente vai ter. E também às terças-feiras, sempre um vídeo para ajudar você a equilibrar alguma questão física ou emocional. Estarei aí com vocês!